Opa, senta que aí vem história. Hoje a gente vai conhecer um pouco da história aí da Josefina. Sim, a Imperatriz Josefina. Claro que se a gente fala na Josefina, a gente tem que falar no Napoleão também, né? Pois é, vamos falar sobre tudo isso aí nesse vídeo, um pouquinho, né, na verdade, de tudo isso nesse vídeo. Bora lá, gruda na tela aí. Buenas. A gente vai falar então um pouco aí, né? Vai conhecer um pouco da história da Josefina e principalmente a história dela com o Napoleão, que as duas coisas acabam se fundindo, né? Se juntando numa coisa só, a história da Josefina com a história do Napoleão e vice-versa, né? Então as duas coisas são juntas. A gente vai fazer isso a partir aí da leitura e fica até aí a indicação, né? Desse ótimo livro para a gente conhecer um pouco da Josefina, do Napoleão, da França, da Revolução Francesa e da Era Napoleônica também, um período pelo menos em que o Napoleão esteve junto com a Josefine, que é este livro aqui. Eu li nesse formato, né? Não tenho ele físico, não tenho ele no papel. Até vamos fazer o seguinte, vamos botar a fotinho dele colorido, a capa dele como é mesmo, né? De verdade e tal, para te situar melhor. Buenas, vamos por parte, vamos do início, né? A história então da Josefine com o Napoleão. Aliás, quem dá esse nome de Josefine para ela é o Josefine ou Josefina, né? Francês Josephine. Nas traduções a gente encontra como essa, né? Josefina. Mas o nome mesmo de verdade dela era Marie-Joseph Rose de la Tâcher. Algo mais ou menos aí, como tem muito aqui no Brasil, né, em português, Maria José, né? O nome dela, então, Marie-Joseph Rose de la Tâcher. Ela era natural da Martinica. Olha aí no mapa onde é que fica Martinica, bem pertinho do Brasil. Martinica até hoje é um departamento ultramarino francês, né? Então pertence à França. Cidadãos de lá são cidadãos franceses. Ela nasceu ali, na época, era uma colônia francesa e se destacava principalmente pela produção de açúcar. E isso, aliás, foi fundamental aí para um dos marcos, uma das coisas pelas quais ela é conhecida, além, claro, de ser mulher do Napoleão. Os dentes pretos, dentes cariados. Ela, desde muito pequena, aí, sempre, né, acostumou a chupar a cana, o caldo da cana e tal. Teve cáries, perdeu dentes e aqueles que lhe restaram, então pretearam, né? Isso fez com que ela sempre em público, né, sorrisse assim com a boca fechada, né? Aquele sorriso contido que para muitos era um sorriso enigmático, mas na verdade nada mais era do que um sorriso de alguém que tinha os dentes podres. E mesmo assim foi capaz de conquistar o coração, a mente, cada centímetro do corpo do Napoleão. Napoleão, ao longo aí das 390, mais ou menos, páginas do livro, tem transcrição de várias cartas aí do Napoleão para ela, e dela para o Napoleão também. E o Napoleão profundamente apaixonado, elogiando, por exemplo, os perfumes de cada recôndito do corpo dela, do corpo da amada. Napoleão vai nomear ela até, o Napoleão vai considerar ela tão essencial para a estabilidade mental, né, para a cabeça dele, que ele vai nomear ela, vai apelidar ela de Nossa Senhora das Vitórias, né? Ele vai atribuir muito do sucesso militar dele ao que ela fazia de bem pela cabeça dele, enfim, pela saúde mental dele. Foi um caso, na verdade, bastante tórrido de amor, mas vamos por partes. A história, então, da Josefina com Napoleão começa bem antes, né? Ela casa primeiro com Alexandre de Beauharnais, sobrenome, tu está reconhecendo, né? Exatamente. Ele, depois a gente fala um pouco nisso, né? Vamos deixar mais pro final do vídeo aí para entender melhor essa história. O Alexandre de Beauharnais não era muito bem visto pela nobreza francesa, porque ele mesmo, né, se atribuía títulos de nobreza que não tinha, né, na realidade. Então ele se atribuiu duque e quando ela casou com ele, então, né, ela ficou conhecida como Duquesa de Beauharnais, mesmo sendo esse título, né, completamente
falso, né, não verdadeiro. Buenas, com ele, ela teve então 2 filhos, né, o Eugênio, primeiro, e a Hortense. O Eugênio, né, vamos deixar para o fim também para falar, né? Mas esses 2 filhos ela teve com ele e tal, o casamento com ele acabou não durando, ela separou, e aí já ela sempre teve o hábito, né, de gastar muito mais do que tinha, de se endividar para comprar vestidos e para ostentar um determinado padrão. Ela conseguiu com isso, né, entrar, ter acesso a famílias influentes na França, né? Porque ela era uma mulher muito bonita, ela chamava atenção pela beleza e muito bem vestida, mesmo casada com um falso duque, mesmo com um falso título de duquesa. Ela conheceu pessoas certas e se relacionou com muitas dessas pessoas que acabaram abrindo várias portas para ela. Um dos que abriu ali grandes portas para ela foi o Barras, né, que acabou tendo um dos cargos, um dos membros do diretório, e que foi o cara que promoveu a aproximação dela com Napoleão, apesar de os dois serem amantes. Barras tinha por costume, né, nomear, escolher pessoas anônimas, pessoas aí não muito conhecidas aí para desempenhar determinados cargos, promover a ascensão dessas pessoas, e essas pessoas então passavam a dever coisas para ele, a dever favores, né? Era uma maneira um pouco de ter um pouco, né, as pessoas na mão. Como é que o Napoleão vai entrar nessa história? Vamos começar um pouquinho antes, né? O Napoleão era nascido na Córcega. Ele mais tarde, né, ele vai, já quando ele, né, já é conhecido, já é general, depois já é cônsul, imperador, ele vai sempre dizer que ele era muito pobre, teve uma infância muito pobre e tal. Mas o que acontece? Pelos padrões da Córcega, ele não seria tão pobre assim. A família dele, né, da mãe, da dona Letícia e tal, não seria tão pobre, né? Muitos biógrafos dizem que para os padrões da Córcega ele seria uma classe média, teria um certo destaque. Bom, ele desde criança muito tosco, agressivo e tal, talvez fruto, né, de uma criação rígida, duríssima da mãe Letícia, que não media aí forças, né, quando precisava, ou achava que precisava espancar os filhos, né, dar surras e tal, para correção, para corrigir algumas coisas. Napoleão, inclusive, né, se vangloriava, né, se orgulhava de nunca ter derramado uma lágrima, nem mesmo nas piores surras que levou da mãe. Bom, ele conseguiu uma vaga na Escola Militar de Brienne em 1778, que era das 10 escolas, né, militares e tal, ela era a menos a de menos prestígio, né, vamos dizer assim. Foi a única que ele conseguiu uma vaga e desde que entrou lá sofria muito deboche, muita gozação, o que hoje chamaríamos aí de bullying, né? Na época, claro que não tem esse termo, mas ele sempre sofreu muito por ser pequenininho, atarracadinho, ter um sotaque italiano e tal, e ele sofria muito, né, na mão dos colegas, e ele prometeu, né, que se vingaria disso, né, que adquiriu um ódio, dois ódios, assim, dois ressentimentos bem fortes, né? Ele disse que se vingaria disso, dos franceses um dia, e o outro, né, a outra coisa assim que ele mostrou rancor foi em relação à nobreza, né, por ter de tudo sem precisar mexer, sem precisar mover um músculo, né, então de ter tudo de barbada, de mão beijada. Isso também era outra coisa que deixava ele extremamente ressentido, porque dizia ele, né, que tendo nascido tão pobre, tudo que ele fez, que ele conquistou na vida, aonde ele chegou, foi através de muito trabalho, muita batalha, enfim. Buenas, o que vai acontecer? Vai ser nessa escola, então, vai ser ao sair dessa escola, né? Ali ele recebe, além da educação formal, se destaca muito em história, né? Em humanas e tal, respeitava a minha história. Ele vai receber o treinamento militar que vai deixar, que vai fazer com que ele se destaque depois. E aí agora é a hora da gente juntar aqueles dois pontos, né, do Barras com ele. O Barras tinha, ele era amante, ele e a Josefina eram amantes e tal, a Josefina já não estava mais casada, né, com o Beauharnais, os dois eram amantes, e o Barras, então, que nomeou, escolheu Napoleão ali para comandar ali um pequeno regimento e tal, para tirar a febre, qual é que era do Napoleão, né? Para medir, né? Qual é que era ali o talento do Napoleão e tal.
Napoleão, como eu falei, né, ogro, tosco, mas rígido, né, mas focado. Ele vai se apaixonar num dos vários eventos aí, né, que se promovia entre os comandantes militares e as famílias de destaque e tal, durante o diretório. Vai ser num desses jantares que ele vai conhecer a Josefina e vai se apaixonar de uma maneira que ele não consegue medir, de uma maneira descontrolada, pelo que dá para entender, dá a entender, né, pela leitura aí, então, do livro. Ele não vai sossegar e talvez até o fato de ela ser amante do seu protetor, do seu escolhido, talvez apimentasse mais, né, jogasse ali mais um combustível e tal. Mas o fato é que depois de muita insistência dele, ela vai ceder aos encantos, não bem encantos, né? O cara era baixinho, atarracado, sem pescoço, bronco, ogro. Teve episódios até adulto de sarna, era oleoso, enfim. Mas, né, ela vai ceder então às investidas dele, vamos dizer assim, e até as outras mulheres. Ela era conhecida na época, né, como uma das quatro maravilhosas da França. E o pessoal, né, os círculos na época vão questionar, mas vem cá, o que tu viu nesse cara? Para os padrões, né, eu falei baixinho, né, alguns biógrafos, aqui nesse livro em especial fala ali, atribui a ele 1,60 m, alguns outros biógrafos falam que ele tinha ali 1,52 m mais ou menos, poderia ser até 1,60 m, mas é que ele era atarracadinho, encurvadinho e tal, né, então parecia menor ainda, tá? O padrão francês, na estatura média francesa na época, era 1,68 m, então ele é bem, né, mais baixo do que a média. E vamos questionar ela, aquele sujeito ali, né, o que ela viu nele. E ela desde sempre vai dizer, né, que o grande valor dele estava dentro da inteligência, que eles ainda iam ouvir muito falar no Napoleão, que ele ainda ia brilhar muito, se destacar muito pela sua inteligência. E os dois começam então aí um grande caso de amor, né, como eu falei ali antes, né, da parte do Napoleão, muitas vezes um amor doentio. Ela vai dizer, né, ele me trata como se eu fosse uma deusa na terra e tal. Ele não vai medir esforço para fazer as vontades dela, por mais extravagantes que fossem, né, ela vai querer comprar quando conhece a mansão de Malmaison, que é onde ela vai ficar ali, passar os últimos dias da vida, que havia sido, no início, né, quando construída lá no século XIII, né, começou com um estábulo, depois passou ali, algumas famílias nobres moraram ali, estava relativamente parada, assim, abandonada, e ela vai conhecer e vai gastar, vai fazer ele gastar uma fortuna para comprar a mansão, uma fortuna muito maior para decorar a mansão com tanta obra de arte. Algumas ele compra, outras ele vai saquear nas campanhas militares dele e tal. Vai ter um jardim mais imponente da Europa na época, né, na mansão de Malmaison, e até mesmo um zoológico com animais, o jardim com plantas de vários lugares da Europa, de fora da Europa, e animais também, né, de vários lugares, inclusive fora da Europa também. Então aquilo virou meio que um santuário, tá? E eles vão morar ali por um tempo. Ele a princípio meio contrariado, depois vai gostar de fazer passeio pelos jardins com ela de mão dada, né, todo romântico e tal. Em termos, né, falando em extravagâncias dela, né, além dessa questão, né, da moradia, da mansão, as extravagâncias dela, e aí quando ele já está no poder, né, e aí quando ele já é cônsul e tal, ela vai ter mais de 900 vestidos, ela vai ter o costume, e muito influenciado por ele, que ao mesmo tempo que reclamava que ela gastava demais com roupa, ele exigia que ela trocasse de roupa 3 vezes ao dia. Ela não repete vestidos, então um vestido que ela usava uma vez, ela se livrava, ela despachava, né, esse vestido. Chegou a ter episódios aí, né, de bailes, de jantares e tal, em que ela comentou que todas as mulheres ali estavam usando vestidos que já tinham sido dela, né, no mesmo jantar. Não tinha nenhuma mulher com vestido que não fosse dela. Centenas e centenas de pares de sapatos. Um só exemplo aqui, né? Vamos ver um só exemplo da questão das vestimentas, porque tem outros exemplos ao longo do livro. Depois ali na questão quando eles se separam e tal, vai dar mais exemplos, e no inventário dela também, outros exemplos da quantidade de vestido. Ah, eles se separam? Foram tão amantes assim, se separaram,
Exato, uma das coisas assim que mais atrapalhou a relação dos dois foi o fato de eles nunca terem conseguido ter filhos. De acordo com a época, vinha uma versão aí de que ela era estéril, de que ela era estéril não, de que, porque ela já tinha os dois filhos, né, mas de que por abortos que ela teria realizado, ela não poderia mais ter filhos. Aí daqui a uns tempos se acreditava que quem não podia ter filhos era o Napoleão, porque ele foi tendo, apesar dessa paixão, né, por ela, né, pela Josefine, ele foi tendo ao longo do tempo, e quanto mais poderoso se tornava, ele teve várias amantes. Nunca apareceu a notícia de nenhuma amante dele ter engravidado até uma certa altura, até uma certa época, né? Então, ora a impossibilidade de ter filhos recaía sobre ela, ora sobre ele e tal. Então isso foi o que atrapalhou a relação, né? Ela era 5, 6 anos mais velha que ele e tal. Então chegou um momento que ela, enfim, perdeu completamente a esperança e ele vai procurar outras noivas, outras mulheres, né? Outras noivas nobres para casar, para gerar descendência e tal. Uh, e, claro, ampliar o poder dele. Mas, como eu estava dizendo, vamos ver ali uma dessas descrições aí que tem no livro, né, dos trajes, né, dos exageros dela. Tem uma parte ali que fala assim, ó, porque espumou de raiva Napoleão, ela tinha necessidade de 38 novos chapéus de verão, novos, né, sem contar os que ela já tinha, todos comprados no espaço de um mês, quando estava afastada em Malmaison. Havia uma fatura de 180 francos em penas e 800 francos em perfumes. Era uma quantia exorbitante, considerando que o trabalhador médio de Paris sustentava uma família com 600 francos por ano. 600 francos dava para sustentar uma família em um ano inteiro. Ela gastou 800, numa compra ela gastou 800 francos só em perfumes. 180 francos em penas, para adereço, para chapéu, vestido, coisa assim. Imagina. Só em um ano ela comprou 900 vestidos, em um ano. Quase 5 vezes mais do que a odiada Maria Antonieta, né, deposta e guilhotinada. 5 vezes mais vestido do que ela. Só em um ano, as faturas mostram que ela comprou 520 pares de sapato. Enfim, né, absolutamente viciada em compras e desmedida, né, compras assim desmedidamente. Essa questão então, né, deles não terem, de eles terem se casado, mais por insistência dela do que dele, né, casaram-se ali pouquinho antes da coroação, né, quando ele próprio vai se coroar imperador e ele coroa ela imperador. Olha a pintura aí, olha a malandragem, né, do Jacques-Louis David, né, ao fazer essa pintura. O Jacques-Louis David foi um revolucionário, né, foi um revolucionário durante a Revolução, óbvio, né? Foi um revolucionário francês, ele próprio assinou ali a sentença de morte, a condenação de várias pessoas à guilhotina e tal. Ele acabou se tornando aí o pintor favorito do Napoleão, né? Grandes obras aí do Napoleão são da pena dele, né, do Jacques-Louis David. E quando ele teve essa incumbência de pintar a coroação do Napoleão, a gente até vai comentar isso aí, né? Vai ficar para outro vídeo isso, né? Porque tem toda uma simbologia por trás do Napoleão não ter deixado o Papa coroar ele, mas sim ele mesmo ter se coroado. Só que para representar isso numa cena ficaria complicado, numa pintura, numa tela ficaria um pouco patético, né? Alguém segurando uma coroa em sua própria cabeça, né? Então, ajudantes aí, né, aprendizes do Davi, do Jacques-Louis David, que teriam dado a ideia dele, olha, não dá para pintar ele, né, mesmo se coroando, faz ele pintando, ele coroando a Josefine, não o Papa, né? Então foi a solução encontrada, né, que resultou nessa tela aí bastante elucidativa, né, bastante educativa. Buenas, vai ser, então, com o passar do tempo, né, à medida que o poder dele vai crescendo, vai tendo várias amantes, até que uma, de nome Marie, que ele tem certeza que é fiel a ele, era uma amante nova, jovem e tal, vai correr a notícia de que ela está grávida. Até então, as duplas traições que ocorriam, né, tanto da parte do Napoleão, muito mais até do que da parte da Josefine. A Josefine teve um amante assim, o Hippolyte, que foi fixo, né? Foi uma grande paixão dela por um tempo
E ela não teve tantos amantes assim quanto ele teve, passou o rodo, né? E apesar disso, um sabia do outro, né? E tal, quer dizer, ela sabia mais, né, das amantes dele do que ele. Ele demorou a descobrir o caso dela com o Hipólito e tal. Acabou, né? Quebrando o prato, uma longa briga e tal, mas acabou perdoando, né? E aí vieram as cobranças dela em cima dele, né, que sabia dos casos dele, e ele, olha só, né, e ele dizia, né, para ela não se preocupar, olha, com tudo que eu tenho que pensar em guerra, coisa assim, eu não tenho nem tempo para ter amante, tu sabe que com as outras ali é coisa rápida, tu mesma sabe que eu não demoro mais do que 3 ou 4 minutos, 3 ou 4 minutos, 3 ou 4 minutos para resolver o caso, né? Então ele meio que se vangloria disso, para consolar, para tentar acalmar ela, né, em relação aos amantes que ele tem. Buenas, a Marie vai aparecer grávida, então a suspeita de que ele é estéril vai por água abaixo. Então, com essa possibilidade aí do Napoleão poder gerar herdeiros, né, sabendo que a questão não era com ele vai procurar aí entre as várias casas reais, entre as várias famílias reais europeias aí, uma princesa para casar com ele. E vai encontrar exatamente a Maria Luísa da Áustria. Esta mesma que tu tá pensando, Maria Luísa da Áustria, irmã da Imperatriz Leopoldina aqui do Brasil, né, esposa aí do nosso Dom Pedro I. Dom Pedro I, grande fã, grande admirador do Napoleão, então vai ser ali, como é que chama isso? Acho que é concunhado, né? Vai ser então, eu acho que é concunhado não, enfim, não entendo esses negócios aí. Mas enfim, as duas irmãs, uma irmã casada com o Dom Pedro I e a outra irmã com o Napoleão. E para isso, né, então, a grande questão do Napoleão vai ser conseguir o divórcio da Josefine, né, que foi a questão mais difícil porque ele não tinha coragem. O cara que dominou o continente europeu e boa parte, né, do continente europeu, o cara que tratava ali os inimigos, rivais, os prisioneiros com extrema, né, sangue frio, crueldade, ele não tinha coragem de pedir o divórcio para ela e queria forçar que ela pedisse o divórcio, coisa que ela jamais quis, obviamente, né? Então, quando a situação se desenrola, né, quando a situação se desenvolve, porque não tem nenhuma possibilidade, né, de a Maria Luísa da Áustria casar com ele enquanto ele tivesse algum vínculo com ela, né? Então, quando se obtém o divórcio, ela inclusive, né, pelo que é relatado no livro, ela teria perdido a capacidade de ver muita luz, que ela passou semanas e semanas e semanas chorando, né, por ter perdido o grande amor de sua vida. Então ela ficou com um problema, teria ficado com um problema na visão e tal, não diferenciando, não destacando mais coisas muito luminosas, tá? E então Napoleão vai casar com a Maria Luísa, vai gerar herdeiros e tal, e a Josefine vai passar o resto dos seus dias ali em Malmaison. Ela vai para Navarra ainda, né, para Espanha e tal, depois volta para Malmaison e ela vai morrer então em 29, né, de maio de 1814, né, 1814, já está vendo a época, e a era napoleônica, né, enfim, já está até chegando ao fim também. O Napoleão vai morrer 7 anos depois, né, em 1821, em Santa Helena, né, preso em Santa Helena. A gente tem até esse outro vídeo aí, né, tá, opa, tá desse lado aqui, né, o linkzinho aí para ele e tal. O que vai acontecer? A morte dela vai ser chorada, vai ser pranteada, vai ser uma coisa sofrida para muita gente na França, e a morte dele beirou a indiferença e para alguns até a comemoração, né? Então a Josefine, praticamente a gente pode dizer que um não teria existido sem o outro, né? O próprio Napoleão atribui seu sucesso à tranquilidade, à saúde mental que ele tinha com ela e tal. Mas entre os dois parece que ele gerou mais admiração pelo seu gênio militar, pela sua estratégia e tal, mas ela gerou mais entusiasmo, mais admiração, né, mais ardor aí do povo. E para acabar, então, aquilo que eu tinha falado lá no início, depois vamos deixar para o final, né? Qual é que é a situação, né, curiosa aí dessa história toda? Né, uma parte da situação a gente já viu. A primeira esposa do Dom Pedro I é irmã da segunda esposa do Napoleão, a Leopoldina, irmã da Maria Luísa, segunda esposa do Napoleão. Quando a Imperatriz Leopoldina morre,
que começou aquela novela toda, né? Embaixadores, representantes aí do Dom Pedro I pela Europa procurando um novo casamento para ele, ninguém queria consentir. O filme do Dom Pedro I estava bastante queimado na Europa, diziam que ele teria causado a morte da Leopoldina, de tanto que a fez sofrer com o seu caso com a Domitila e tal. O casamento que vai se conseguir para o Dom Pedro I vai ser então com a Amélia, né? Vai virar imperatriz no Brasil, Amélia, filha do Eugênio Beauharnais. Amélia Beauharnais, filha do Eugênio Beauharnais, filho então da Josefina, neta da Josefina. Né? Então a primeira mulher aí do Dom Pedro I é a irmã da segunda mulher do Napoleão, e a segunda mulher, a segunda esposa do Dom Pedro I é neta da primeira mulher do Napoleão. Loucura esse século XIX, loucura esses casamentos arranjados, esses casamentos de corte, né? Enfim, aí a história era pra gente conhecer um pouco aí mais desse período, um pouco mais da Josefine, um pouco mais aí desse período e desse início do século XIX, né? Que tem tanta coisa que se cruza aí na nossa história e tal, na história de Portugal, França, Brasil, Europa, enfim, essa coisa toda aí. Beleza? Gostou, tu já sabe o que fazer, né, velho? Curte aí, encaminha aí pros teus parceiros que tu sabe que curtem história aí também e tal. Nem vou dizer pra tu te inscrever que eu sei, né? Que tu já é inscrito, já viu esse botão aqui embaixo faz tempo e tal, mas tu já era inscrito antes disso, beleza? Até o próximo. Fui!